Minha jornada começou dentro de um concurso público, né? Durante 18 anos eu trabalhei na Caixa Econômica É Federal. mesmo, Dani? Que incrível. Sim, aí eu comecei bem novinha e eu fiquei durante 18 anos ali concursada. Mas Deus começou a incomodar meu coração de que ali não era meu lugar e que eu precisava sair. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Empreendedores do Reino. Nós estamos agora no nosso 10º episódio, então estamos muito felizes. E para comemorar, trouxemos uma convidada incrível, com uma trajetória de vida que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração e vai te motivar a se posicionar e crescer cada vez mais. A nossa convidada de hoje, ela é empresária e é especialista no governo financeiro feminino, que é um tema assim que a gente precisa falar. Temos muitas empresárias aí que começam a ganhar muito bem, mas tem dificuldade aí no controle, em adquirir patrimônio. Então, se você quer aprender mais sobre isso, fica com a gente. E a nossa convidada de hoje é a Daniele Santana. Seja muito bem-vinda, Dani. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nesse podcast incrível, maravilhoso. Eu tenho certeza que vai surpreender você aí de casa. Eu tenho certeza. Ao te conhecer e te seguir ali pelas redes sociais, né? Já consegui conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória e o propósito lindo que você tem em ajudar outras empresárias, né? A gente se vê muitas das vezes nesse cenário, né? Saindo ali de um trabalho convencional CLT e a gente começa a empreender, a ganhar mais, né? Graças a Deus o digital nos dá essa possibilidade. E aí vem essa questão, né, Dani? Que é aí que você entra para ajudar essas empresárias. Isso, porque muitas empresárias elas começam a ganhar dinheiro, né? Isso é muito bom, faturam bem, Sim. mas se perdem achando que basta ganhar já é o suficiente para construir uma vida segura, né? Plena ali que dê segurança para os seus filhos, para sua família e para o seu futuro. Então aí que a gente entra, né? Com o governo financeiro, é você Sim. assumir a posição de governo sobre as suas finanças, dos seus números, ter clareza e construir de fato algo que dure. Sim, Algo que e a confirme. palavra governo, eu te confesso que me chamou bastante atenção, né? Porque é realmente assumir esse controle, né? E não só na parte financeira, né? Na sua vida. E a parte financeira realmente é muito importante. Mas antes da gente entrar nesse tema, que é maravilhoso, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre a sua história. Você já, acredito que você não chegou já fazendo isso, empreendendo e ajudando Não. outras mulheres como mentora. Mas veio de onde? Você trabalhou CLT? Da onde a Dani iniciou ali esse processo em relação ao trabalho? Então, minha jornada começou dentro de um concurso público, né? Durante 18 anos eu trabalhei na Caixa Econômica É Federal. mesmo, Dani? Que incrível. Sim, aí eu comecei bem novinha e eu fiquei durante 18 anos ali concursada. Mas Deus começou a incomodar meu coração de que ali não era meu lugar e que eu precisava sair. E graças a Deus eu tive a oportunidade de tirar uma licença, porque a gente se sente muito Sim, insegura, né? eu ia falar sobre isso. Não é qualquer Deixar. um que num concurso de 18 anos da Caixa vai ter a coragem, né? E acredito muito também que um direcionamento de Deus, né? Porque a gente toma decisões pautadas Sim. nisso, para tomar essa coragem, né? Porque é necessário coragem para É, abdicar desse concurso. eu precisava entender que se eu ficasse ali, eu estava em desobediência, né, daquilo que Deus tinha para mim. Isso é E eu muito precisava, de forte. fato, queimar o navio, eu precisava abandonar, porque para a gente viver o novo, a gente precisa sair daquele lugar ali de estabilidade e confiança. E ali me Sim. dava isso, eu tinha a garantia, através do meu trabalho, do recurso financeiro. Sim, você Mas sabia? Deus estava me chamando para um lugar de insegurança para que eu pudesse confiar na direção dele, entender aquilo que ele tinha para mim, para minha casa, enfim, Dependência dele, né, Dani? dependência Porque dele. o empreender, a gente sabe que é óbvio, a gente tem estratégias e tudo, Uhum, mas no final das contas é dependência dele, né? É diferente igual o concurso público que todo mês, é. passar chuva, passar sol, você tinha o seu valor ali, né? É isso. E é bem, né, maravilhoso você passar no concurso, mas ali Deus estava querendo construir em mim uma nova identidade. Então, quando eu deixei o concurso, eu não só deixei a estabilidade dele, mas eu comecei a criar uma nova Daniele. A Daniele que estava ali naquele, que trabalhou, não é de fato a mesma. Meus amigos não me reconhecem, né? Eles falam, Sim. o que aconteceu com você? E foi nessa transformação, Deus foi criando em mim essa mulher que hoje está aqui falando, que antes você não Incrível. me veria falando no É podcast, com mesmo, certeza. Dani? Por quê? Tímida, vergonha? Porque eu nunca fui de holofote, eu De era de aparecer. bastidores, exatamente. Eu era bem tranquila ali, mas Deus foi me tirando mesmo daquela estabilidade, daquele lugar esconderijo,
para me trazer para um lugar onde ele queria. E o propósito sempre nunca é sobre nós, mas é aquilo que ele quer fazer em outras pessoas. Um versículo, né, de quando o Senhor abriu essa oportunidade, porque veio totalmente dele, do podcast, né? Tanto é que nosso tema é Empreendedores do Reino. Então, maravilhoso esse tema. Ah, que bom. Então, assim, foi através de oração e buscando ele. Não sei se você reparou do pezinho do microfone, eu queria algo que trouxesse essa marca que nos constrangisse, né? Uhum. Então, tem até aqui na sua caneca, dá uma olhadinha. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Lindo. Então, o propósito é sobre isso. Não é sobre nós, né? É um derramar daquilo que ele faz através de nós. Sim. Então, acredito que quando ele começou a trabalhar no seu coração esse desejo de sair do concurso, era para te posicionar nesse lugar, né, que ele queria te levar, para abençoar realmente outras vidas através daquilo, de todo o processo que você passou, né? Porque geralmente há um processo, né, Dani? É um processo, não é fácil, não. Pensa que é de um dia para o outro, virar à noite você já acorda pronta. Não, existiu um processo mesmo profundo de reconstrução de identidade, de deixar ali pensamentos, sentimentos que não iriam me conduzir para aquilo que Deus queria. Então, Deus teve que ter paciência e teve que me disciplinar ali. E eu, de fato, tive que decidir assumir essa pessoa que Deus queria que eu fosse. Sim. Porque eu entendo que tudo aquilo que Deus tem derramado sobre mim, o conhecimento, o aprendizado, tudo aquilo que eu tenho desenvolvido, é para ativar outras mulheres que existem aí tantas, né? Que querem empreender, que querem crescer, querem mudar a vida da sua família, mas se sentem inseguras, presas, não sabem administrar aquilo que elas têm. E Deus nos chama para um lugar de governança. Então, quando eu falo governo, né, não é só sobre as finanças, é você governar a sua mente, governar suas emoções, os seus sonhos, os seus propósitos. Deus nos chama para essa posição. Sim. Mas às vezes a gente não sabe quem a gente é, não sabe a nossa identidade em Deus. E aí a gente se perde no meio do caminho e se frustra. Sim. Então, o meu objetivo é levar essa mulher, né, ativá-la a viver tudo aquilo que Deus tem para ela e principalmente nas finanças, que é uma dor, né, que a gente sabe dos dias atuais. Você quer conquistar coisas, mas se perde ali nos seus números. E não é difícil. Existe um caminho para você alcançar, chegar lá. E é isso que eu trago para as mulheres. Perfeito. E eu tô quase 6 anos no empreendedorismo, né? Então, assim, não sei, né, da sua origem, mas eu vim de família classe média. É média que fala, né? Média alta, média baixa. Média ali. Sim, padrão. Nunca nos faltou, padrão, nunca nos faltou nada. Moramos em casa própria, tinha um carro, viajava uma vez ou outra, mas assim, era isso. Até limitado. Pela mentalidade mesmo. Meus pais vieram de uma realidade muito simples, até de passar fome. Então, acaba que nós trazemos todas essas crenças, né, enraigadas aqui em nós. Então, eu vi que você também traz um pouco disso, né? Porque, pelo que eu sou leiga, né, nesse assunto exatamente, estudo para mim, mas as crenças, elas nos moldam, elas nos limitam. Então, não adianta tratar o financeiro, você pode falar melhor do que eu como especialista, sem vir no mental ali e destravar, né? Para que a gente chegue nesse lugar de governo, eu falo porque eu trabalho diariamente em mim, diariamente mesmo, para a gente chegar nesse lugar de governo, de se posicionar, de viver aquilo que o Senhor já preparou para nós, porque eu creio que já está preparado a gente, que às vezes não acessa, né? Por desobediência e por medo, muitas das vezes. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, essa parte que você une a mentalidade ao controle financeiro. A neurociência, né? Ela fala muito sobre o poder das nossas crenças. E crenças são verdades que a gente carrega, que foi nos ensinado pelos nossos pais, que a gente aprendeu como padrão, né? Como molde. E aquilo vai ditar a sua realidade. Então, você pode dizer assim que o seu financeiro, ele é o saldo que você tem na conta, como que tá as suas finanças, se você tem patrimônio ou não, é o resultado daquilo que você acredita, que você aprendeu como verdade. Então, se você quer mudar esse resultado, por mais que eu chegue aqui para você, te mostre planilhas, mostre índices, dados, mas se você não mudar, quem está por trás administrando, você vai se sabotar. Você vai ganhar mais dinheiro, mas você não vai conseguir reter, não vai conseguir construir, porque essa é a verdade que você carrega. Então, a gente também, dentro dessa abordagem, a gente traz os números, mas não abandona a questão das crenças financeiras, que você identificar quais são, reprogramar e construir uma nova realidade a partir dessa nova mulher que precisa ser construída. Se você quer ganhar mais, se você quer faturar mais, quer construir algo, né? Se você não mudar, vai continuar do mesmo jeito, que vai ficar nesse padrão que você já tem. A gente fica batendo limitado. Esqueci o nome agora, o termo. No teto. No teto. No seu teto mental. Sim, e tem um outro nome que o pessoal fala também. Mas é basicamente isso, é um teto financeiro, que você
loucura aquilo. Sim. Você bate ali, porque parece que até ali a tua mente enxerga que você consegue. Então, se você bate ali, você ultrapassa, acontece alguma coisa. Sim, teve uma mentorada minha que ela Termostato ganha. Exatamente, financeiro. termostato. Eu ia falar esse termo que a gente usa muito lá. E ela ganhou mais, mas ela percebia que quanto mais ela ganhava, acontecia algum problema. Quebrava o carro, vinha um Nossa. imposto novo para pagar, algum outro desafio. Para quê? Para Sim. fazer ela voltar para Aquele aquele local. padrão que ela estava acostumada na mente. Dani, Isso é forte. não é simples quebrar isso, né? Acredito que você tem um método que consiga, Sim, mas não é simples. a gente diz que é uma jornada, né? Então a gente começa a identificar, porque à medida que a gente vai identificando aquela raiz, né? Aquela crença, você sai daquele patamar e vai para o próximo, isso é fato. Sim. Mas você quer mais. Sim, Então você quer sempre todos avançando. nós temos crenças para vencer. Então, você já está naquele degrau financeiro, você quer ir para o próximo, existem crenças que você precisa desbloquear ali, reprogramar. Aí chegou naquele próximo, você quer outro nível. Então, assim, você pode chegar onde você quiser, se você estiver disposta a passar pela jornada e de reprogramar suas crenças e se permanecer ali, firme na jornada. Sim, é bem isso, é diariamente. Eu fiz o método CIS, né? Te falei. É maravilhoso, incrível. Maravilhoso. A gente mexe muito nisso, né? Sim. A gente trabalha essas questões de crença. Mas realmente é uma jornada, gente. É uma jornada. Você vai trazendo consciência, né? E aí, quando vai acontecer uma coisa, você meio que já sabe que aquilo ali é crença, que não é verdade pra você. Isso aí. Então, você começa a desmascarar suas crenças ali do inconsciente, né? E o que a gente faz é dar ferramentas para que a mentorada ela consiga, ao longo da jornada, identificar: opa, minha crença está vindo aqui. Como é que eu ajo a partir de agora, né? Como é que eu vou agir para que não tenha esse resultado anterior? O que eu faço? Então, é munido de ferramentas. Então, pode vir um pensamento sabotador, mas você tem ferramentas, então você vai combatendo. E aí você vai avançando. Então, até chegar uma hora que fica normal. Isso se torna a sua nova crença. Exatamente. Você cria uma nova crença positiva ou fortalecedora, como a gente chama. Sim. E aquela sua outra vai ficando fraquinha. E ela começa a não fazer mais efeito para você. Esse conhecimento é muito libertador, gente. Vocês estão nos ouvindo aqui, você está começando no empreendedorismo e está achando, crença, já ouvi falar por alto, quero ganhar mais, mas não sai daquele limbo. Gente, depois eu vou deixar o Instagram da Dani aqui, vocês vão lá. Isso. Se você não tiver o momento de acessar algo dela, mas pelo menos você vai ali consumindo conteúdo e vai se libertando. Porque é algo que faz muita diferença. Não é sobre trabalhar mais. Não é sobre ganhar mais. Não adianta a gente, igual o Dani acabou de falar, a gente ganha, só que te volta pro mesmo teto financeiro ali. Então, assim, é algo que precisa ser realmente trabalhado, né? Mas, Dani, me fala um pouquinho sobre a sua história com Deus. Você já nasceu num berço cristão ou você conheceu a Cristo depois? Como que aconteceu isso na sua vida? Então, minha jornada com Deus, eu nasci. Graças a Deus, eu tive a oportunidade, você também? De nascer em um lar cristão. Então, eu sempre recebi ali muito, né, acesso a Deus, a Jesus. Mas eu confesso que eu precisei me conectar com ele de uma forma diferente. E foi nessa construção dessa nova identidade. Eu digo, Deus faz tudo muito perfeito. Então, assim, a sua história, Deus está escrevendo, ele tem propósito nisso, e com certeza eu vou te dar mais acesso a ele, né? Te dar mais proximidade para aquilo que ele quer viver. E eu, durante o período que eu tirei licença, né? Eu tirei uma licença do banco, foi ali que eu comecei a pensar no fato de não voltar mais. Eu perdi minha mãe, né, que foi na pandemia, e eu sou filha única, e eu tive ali uma depressão, foi bem desafiador, cuidar dos filhos, do meu pai, de todo mundo, e não ter ali aquele acolhimento da família, porque a gente estava no auge da pandemia. E ali eu comecei a questionar muito a Deus sobre quem ele queria que eu fosse, por quê, né? A gente fica naquela fase. E Deus ali foi trabalhando o meu emocional. Foi ali que eu comecei a conhecer o método CIS para buscar... buscar ajuda emocional nesse sentido. Sim, para sair da depressão. Foi isso que foi uma ferramenta que Deus usou para que eu saísse da depressão. Que bênção, e a partir disso eu comecei a estudar para mim. Eu precisava se apaixona por esse mundo, não se apaixona? Apaixona. Eu precisava saber conhecer mais, me conhecer, e essa busca foi crescendo. Fiz o método CIS, fiz formação em coach, fiz formação em Master Coach, me formei em neurociência, especializada em comportamento, alta performance. E aí foi, enfim, vários conhecimentos sobre isso.
E eu fui vendo o quanto isso transforma a vida de pessoas, porque transformou a minha. Eu falo, meu Deus, me tirou daquele lugar, né? Não só da depressão, mas me posicionou como empresária, né? Porque a gente já empreendia, meu marido sempre foi empreendedor, mas eu nunca me via naquele lugar. Eu me via no lugar de funcionária pública, né? E ele sempre me chamava, Dani, vamos estar aqui comigo nos negócios. E eu falava, não, esse lugar não é meu. E aí eu comecei a me posicionar nos negócios, a gente começou a avançar. E aí eu fui entendendo a construção que Deus queria fazer em mim e através de E mim. através de você, nossa, incrível. É. E realmente, a gente vê isso. Quando a gente faz esses mesmo, é tantos relatos que a gente vê de mudança radical de vida através do conhecimento. Sim. Né? Ali eu deixei a Dani antiga, a Dani da Caixa. A Dani da Caixa. E eu fui construindo a Daniele Santana, que vocês estão vendo aí hoje. Muito bom. E não tem como você não querer transbordar isso na vida de outras pessoas, né? Não tem como, porque você sabe que existem meios, né? Existem pessoas que vivem aquém do que elas poderiam. E de fato vivem. Sim, a gente vê. Se você tiver como entregar aquele conhecimento, as ferramentas, qualquer um, se quiser de fato, consegue transformar a sua realidade. E a gente, exatamente o que você falou, a gente sabe que o Senhor tem um plano para nossa vida desde antes de nós nascermos. Mas Jó fala até, né, através da vida de Jó sobre isso, a gente sabe que a gente não veio por acaso. Eu falo muito isso também, até nas minhas redes sociais, que todos nós que estamos respirando ainda, há um plano, há um propósito. E se a gente não vive ainda, é porque a gente precisa realmente tratar essa parte emocional, quebrar essas crenças. E ontem eu estava até ouvindo o podcast da Camila com a... Ai, meu Deus, a pastora. Esqueci o nome daquela pastora. É aquela que é super engraçada. Raquel Lima. Gente, que podcast incrível. E a Raquel estava contando a trajetória dela também, que ela perdeu o pai, passou por uma depressão. E ela falando que ela já tinha muitas promessas, né? Ah, você vai a nações e tal, mas nada de acontecer. E a Raquel tava falando sobre isso. Falou assim, olha, você pode ter promessas, mas se você não se colocar no lugar para chegar onde Deus quer te usar, porque tudo já está feito. Já está pronto, Já está pronto. É a gente que não acessa. Então, assim, se Deus falou que pode levar para as nações, tá, mas o que você está fazendo quanto a isso? Você está se preparando? Você está se preparando, né? Porque você tem que estar ali, você não sabe o caminho, você não sabe como chegar lá, mas você tem que estar pronta para a hora que Deus falar, é agora. É agora. Você já está preparada. Porque senão é muito mais fácil. Mas Deus falou que ia fazer e não cumpriu. Fica no sofá deitada. Fica esperando, exatamente. Se a gente olhar a Bíblia, todas as pessoas que Deus usou de grandemente estavam ocupadas em movimento. É isso aí. Deus não vai pegar desocupado, não. Exatamente, pelo contrário. E Dani, como que você vê, em que momento que sua fé impactou ali na sua vida empreendedora? Acredito que pelo que você contou um pouquinho desde o início, né? Fez parte desse processo. Porque empreender exige fé, né? E Deus foi justamente trabalhando isso em mim. Então, o fato de deixar o concurso, onde eu não precisava ali, de certa forma, desenvolver, né, a minha fé a respeito das finanças. Estava tudo certo, né, tudo tranquilo. Mas quando você vem para o lado de empreender, onde você não tem a garantia e você muitas vezes é desafiado com boletos para pagar, né? Impostos. Exatamente, aquela venda que você estava contando e não sai, aí você depende ali da provisão de Deus. Então você, de fato... Eu falo muito isso. A fé, né? Que eu, Keila, não conheço empreendedorismo sem fé. Se você conhece, você comenta aqui embaixo pra gente descobrir, porque não, para mim não existe. É dependência. Eu já vivi processo com Deus para entender que eu dependia dele, tá? E foi duro. Mas sim, esses processos não são fáceis. Eu já empreendi, mas assim, eu acho que eu achava lá no fundo que era na ponta do meu braço, sabe? Ah, se eu fizer, acontece. Aí Deus me colocou num processo para eu entender claramente, nitidamente, falando audivelmente. Então, se não for eu, não vai acontecer. Sim. Então, se coloca no lugar de dependência. Então, assim, uma vez que a gente entende isso, a gente porque nós, empreendedores, né, empresários do reino, a gente tem que entender que tudo nós somos só administradores. Exatamente. É ele que tem que dizer, abrir a porta. Exatamente. A gente tem que estar pronto, mas é ele, o sim vem dele, o não vem dele. Exato. Não, hoje eu consagro tudo mesmo. Quase todo dia essa oração. Senhor, a minha empresa é tudo que eu tenho. Que o Senhor abençoe, que o Senhor traga pessoas que façam sentido. Se não for da tua vontade, o Senhor leve também. Só me dê contratos, pessoas que realmente foram direcionadas pelo Senhor. Cara, e o Senhor faz? É incrível, né? Viver nesse lugar. Quando a gente entende esse lugar, é muito mais leve. Sim. Porque a gente sabe que a gente não tá sozinho. Né? É isso. É muito bom.
E aí, Dani, me fala um pouquinho como que você se vê hoje cumprindo o seu propósito. Fala assim, porque esse é um tema também que você sabe que gera muita dúvida, né? Sim. Mas qual é o meu propósito? É. Eu acho que eu não tenho propósito nenhum. É. Para que Deus me criou? A gente sabe que ao longo da nossa caminhada, a gente vai descobrindo ali, né? Coisas que a gente é melhor, dons e Sim. talentos. E eu vejo que, na maioria das vezes, todo esse caminho que a gente trilha, cara, nunca é em vão. Nunca É pra em vão. gente curar outras pessoas através daquilo que Deus nos permitiu passar. Durante muito tempo eu também queria saber qual era o meu propósito. Eu me lembro desde adolescente, eu sentia que eu tinha um propósito grande, algo grande. Eu fiquei uma fase da minha vida perguntando, Senhor, eu sinto que eu tenho um passa essa fase. propósito, mas cadê o propósito, né? E como é que eu vou saber, como que eu vou achar? E ficava naquele desespero. E até uma vez um pastor com quem eu conversei, ele falou assim, Dani, fica tranquila que seu propósito vai te achar. Fica no caminho que no momento certo Deus vai mostrar o seu propósito. Nossa, muito bom. Então, quando eu entrei na depressão, eu não sabia que eu estava no meu propósito. Eu não sabia, eu estava vivendo, né? Quando eu comecei a precisar me curar, eu não sabia que eu estava vivendo um propósito. Eu não tinha essa clareza. Eu estava ali sendo direcionada por Deus, Deus me curando, Deus me restaurando. Eu não sabia. Até que, de fato, Deus me confirmou através, né, de profecias, de sonhos, que era aquele caminho e também seu coração. Sim. O Espírito de Deus vai te direcionando. É isso. A paz, é isso. Né? Deus vai apresentando pessoas, Deus vai abrindo portas, Sim. você vai vendo que vai fazendo sentido. Então, assim, não se preocupe. Ai, qual é o meu propósito? Deus, se você estiver ali debaixo da orientação dele, ele vai te conectar com as pessoas certas, na hora certa. E saiba que tudo que você está vivendo é para construir esse propósito. Exatamente. E quando a gente vê, né? Quando a gente se sente no nosso propósito, e quando você olha e vê a diferença que você está fazendo na vida de outras pessoas, através do que Deus tem derramado, claro, sempre Ele. Mas você olha e fala assim, caramba, eu tenho que continuar. Porque há mudança sendo gerada, né? Sim. É muito incrível. Quando você vê os frutos, né? Depoimentos de pessoas que, puxa, aquela palavra que você falou transformou, aquele insight, só aquele insight que você me deu já abriu para mim, né? Ou outros que fizeram a jornada e aí estão tendo resultados constantes, significativos, assim. Aí você fala assim, meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena. Porque para você entregar, você tem que se dedicar, né? Eu, por exemplo, estudo muito. Eu me aperfeiçoo, estou sempre fazendo mais outras especializações, porque eu quero entregar o melhor. Entendo que a gente também, como um empresário, empreendedora, você tem que entregar o melhor. Sim. Você não pode fazer de qualquer jeito. Seja qual for a sua atividade, você tem que dar o melhor. E Deus vai te recompensar. E recompensa. Ontem, inclusive, eu fiz, essa semana eu tô fazendo um live no meu perfil, né? Não sei se você chegou a acompanhar. Aí hoje eu finalizo. Então, devido à Semana da Mulher, a gente tá gravando e no dia 8 é Semana da Mulher. É semana não, Dia da Mulher. Sim. E aí eu peguei uma semana de live com mulheres maravilhosas, assim, cada uma na sua especialidade. Nem pensei em você, mas já tinha te alugado para o podcast. Falei, mas a gente faz uma live. Mas depois a gente faz uma live, já fica o convite. Gente, foi tão bom. Sabe uma chave que virou em mim nesses últimos dias? Assim, de forma muito... você já sabia que era sobre isso? Sabia, mas tem hora que dá um... tem hora que cai a ficha. É sobre servir. Olha. Não é sobre dinheiro. Não é sobre tentar dar certo, é sobre servir. E aí eu tinha vindo no meu coração muito forte essa semana de live e mulheres específicas, e eu fiquei naquela, faço, não faço, não sei o quê. Aí coloquei pra fazer. Falei, nossa, essa minha semana tá meio agarrada, mas vou fazer todo dia à noite. Ainda mais hoje que eu gravo, e à noite eu vou fazer a live. Mas foi tão leve e me trouxe essa chave muito forte. Aí você tá falando sobre servir. Aí na live de ontem, por exemplo, é uma mentora grande e tal, e eu também atuo na gestão dela, dou aula na mentoria dela, e ela trouxe um feedback muito maravilhoso, falando bem de mim e tal, eu fiquei muito feliz. E falou sobre isso, que eu indico de olhos fechados. E ontem tinha até chegado pessoas de indicação, não sabia nem quem tinha indicado. Olha. E falando sobre Deus isso. Abre portas, Deus abre, né? Porque quando você serve, exato, né? Aí, e faz o seu melhor do teu trabalho. Exatamente, o melhor. Daqui a pouco você tá recebendo uma ligação, tá recebendo uma mensagem. Aí ela até falou uma frase que ela falou assim, quando a pessoa faz, a gente vê que é de verdade, vê que é intencional, o seu nome é soprado em lugares que você nem sabe. Exatamente. Então faça, gente, sobre o seu melhor. Isso, seu nome está sendo soprado em alguns lugares que você nem sabe, simplesmente porque você ali dá o seu melhor, né? E Deus está vendo. Vê. É como para Deus, né? A própria palavra de Deus fala, faça como se fosse para Deus. Então, tudo que você fizer, faça com excelência como se fosse para Deus. E tudo que a gente planta, a gente colhe, gente. Deus está vendo tudo. Deus conhece a intenção do nosso coração. Então não adianta você se enganar, de querer usurpar, fazer alguma coisa.
indevida ou pegar, igual aparece pra mim muita proposta de coisas que eu não acredito e vai contra os meus princípios. Aham. Pode pagar o que quiser pagar, eu não vou aceitar. Isso aí. A gente depende de Deus. Eu vou ir contra o que eu acredito de forma alguma. Isso aí, se permanecer fiel ali ao caminho do Senhor. E Dani, eu sei que empreender é lindo, a gente faz o nosso propósito, mas tem desafios. Muita coisa. Você já enfrentou. Você tá empreendendo há quanto tempo, Dani? Depois que você saiu do banco, já tem alguns anos? Tem 6, 7 anos. Ai, que legal. Vou fazer 6 anos. Já tem uma jornada grande. É. Então, você já passou algum período mais desafiador? Sim, com certeza. É uma pergunta, mas a gente sabe que a resposta é sim. Não tem como, gente. Você empreende, né? E tá ali no Brasil, que a gente fala que é tão desafiador, né? E tantas coisas podem acontecer para desestabilizar o seu negócio, mas a primeira coisa, assim, é Deus na frente, ele vai abrir uma porta. Sim. Isso é fato. Sim. Você não está desamparado. Mas também ter a tranquilidade para olhar com clareza, né? Sim. Ter o emocional controlado te ajuda muito. Sim. E você prever algumas coisas. Quando você acompanha números, você consegue entender o que está acontecendo antes de chegar o caos. Sim. Né? Você vai vendo sinais, e em cima desses sinais você consegue tomar algumas decisões. Então é muito importante a empreendedora, a empresária, ela conhecer dos números. Um desafio muito grande que aparece para mim são mulheres que misturam o CPF, dinheiro CNPJ. Da empresa com o dinheiro já da pessoa física. Já saí dessa parte, mas já passei por isso. Né? Tudo que vinha para a empresa... Só tirava o dízimo, mas o resto... isso, eu falo, você está roubando dinheiro da empresa, porque esse dinheiro não é seu, é dos seus funcionários, é da manutenção da empresa, é para ela crescer. Então, você tem que aprender a separar o seu prolabore, né, a sua participação dos lucros e você administrar dentro daquilo. Porque senão o seu negócio não vai ser sustentável. Se todo mês, tudo que tem lá na conta, você tira e vai usando para o seu benefício próprio, uma hora a conta chega, porque vem um imprevisto dentro da empresa e você não tem aquela reserva, né? Que a gente fala, pelo menos 3 meses aí para a empresa se manter. Ainda mais quando a gente é empresa mesmo, que a gente já tem contador, a gente tem impostos, funcionários de toda a nota que entra. Então já é uma brincadeira um pouco mais. E na nossa região difícil. Aqui ainda tem o desafio da sazonalidade, ou seja, né, tem meses que a pessoa ganha muito bem, tem meses que não, tá de baixa e ela vai ficar ali, igual a história da cigarra e da formiga. Então, se ela não... mas eu ganho muito bem em dezembro, janeiro, fevereiro. Sim. Esse é meu salário, tirei tudo. Mas aí chega o resto do ano, você tá ali passando sufoco e começa a questionar. Será que esse negócio era de Deus? Será que... Eu vejo muitos amigos falando isso, desse processo. Porque você não foi boa administradora. Assim, um princípio que você tem que aprender é ser boa administradora, mordoma, excelente, né? Daquilo que Deus te confiou. E isso requer entender ali seus números, entender sua atividade, se organizar, ter um caixa reserva para você não entregar para Deus. Você chega para Deus no desespero, quando Deus falou assim, olha só, você tinha que ter me chamado na hora da administração. E não agora no sufoco. Você tinha que ter aprendido sobre isso. Isso é a sua parte, eu vou te salvar, mas assim, a sua parte é você que faz, não é Deus. Até para que Deus nos coloque num lugar maior, né? Eu vejo muito isso, que para cada degrau que a gente vai subindo, a gente passou por alguma coisa para entender ali. Igual você falou da administração. Chega uma hora que... E eu vejo muitas amigas empresárias ainda que já tem negócio, já faturam bem até, ainda no mesmo problema. Sim. Sabe? Não sei... E quando você ficar no mesmo nível, você vai ficar ali com... A gente quer problema diferente, né? A gente quer problema de maiores. A gente quer problema maior. Vamos mudar o problema, gente. Exatamente. E eu vejo, assim, que ainda Por isso que quando a gente conversou, eu te falei, Dani, o teu assunto é, assim, extremamente necessário. Sim. Porque eu conheço mulheres que já empreendem há bastante tempo, né? E passam muito por essa situação de sufoco. Mês tem, mês não tem. É o famoso tô rico, tô pobre. Pois é. É um caos. Não tem como. Aí o seu emocional vai por água abaixo, você tem problema no casamento, você não consegue dar atenção pro seu filho, sua saúde fica prejudicada, ou seja, a sua vida inteira fica ali na situação do seu financeiro, e isso não dá. Exatamente. O que você mais vê, tipo um estudo clínico das suas mentoradas, mentoradas, né? Tem alguma coisa com maior recorrência que você vê, assim, que você possa deixar uma dica prática para que as mulheres que estão nos vendo, os homens também, não caiam nessa cilada? Então, um grande desafio é isso até que a gente falou. Elas se baseiam por mês que elas ganham muito para planejar ali
todo ano. Ah, entendi. Se eu ganho 10 mil, Isso aí. eu acho que todo mês Exato. Aí eu ela posso contar com 10. Isso. E aí ela não consegue ver esse número claro. Outro problema grande é, de fato, misturar a conta pessoa física com pessoa jurídica e também não ter clareza dos números. Ela não sabe de fato o quanto ela fatura, não sabe quanto do que fatura é lucro, né? E ela não tem uma gestão do recurso. E aí ela trabalha no escuro. E quando ela trabalha no escuro, qualquer surpresa desestabiliza. Nossa. E aí, o que você falou, qual o grande desafio? Quando você tem ali uma estrutura organizada, tem dentro disso um objeto, vamos dizer assim, para sua previsibilidade, para o seu susto, né? O imprevisto, é a palavra que eu queria lembrar, imprevisto. E aí você consegue administrar. Agora, se você não tem clareza, se tudo seu está muito certinho, né? O dinheiro está tudo contadinho, qualquer imprevisto quebra você, sim, você já vai ficar desesperada. E também acredito até mesmo para o planejamento. Eu sei que eu já passei por um processo, a gente vai tentando melhorar, né? Estudar sobre isso. E aí a primeira coisa foi isso mesmo, foi sentar, ver os números e começar a entender sobre aquilo ali e planejar. Uma coisa que foi até a Flávia, se ela estiver ouvindo, ela também é da parte de finanças. Então ela falava isso, planejar. Isso aí. Planejar. Porque senão você sempre vai. Às vezes você não tem noção de número, aí a gente vai. Já aconteceu várias vezes, a pessoa vai e compra a si mesmo. Vai na fé. Muita gente compra um mês que vem. Muitos empreendedores falando, não, Deus vai na frente, vai abrir e tal. Gente, olha só. Tudo bem, Deus pode fazer, mas aquilo que eu falo, a administração é sua. Então, você tem que entender se aquele dinheiro que está lá, de fato, é seu dinheiro, se dá para você fazer isso agora, se é hora de esperar um pouco, se você precisa organizar outras coisas primeiro, não agir no impulso, né? Sim, isso é muito recorrente, né? Muito. E aí você trata os dois. Vem, senta com a empresária, esse processo. Aí. E aí alinha e trabalha essas ferramentas que foi o que a gente falou. A gente começa a entender qual é o principal problema que ela tem enfrentado para ela não construir patrimônio, porque assim, tudo que você faz, o seu trabalho, ele te dá o dinheiro ali para você sobreviver, né, com a sua família, sustentar, mas ele tem que construir algo, senão não adianta de nada. Senão não adianta. Você está trocando ali sua hora de trabalho, né, sua vida, que é preciosa, e não vai construir nada. E eu sei que você quer parar, quer ter tempo de lazer, quer poder viajar. Chama viajar, né? Quer ficar segura financeiramente, mas se você não se planejar, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Isso são coisas pequenas. Às vezes a pessoa fala, eu tenho que ganhar muito mais para conseguir fazer isso. Não. Não, às vezes não. Porque dentro do banco eu sempre gosto de contar essa história. Eu me lembro o dia que eu atendi um juiz e uma aposentada, né? E nesse dia o juiz com aquele contra-cheque enorme, né? Bem gordo. Eu atendi ele e eu vi ali o quanto ele tinha de consignado e o quanto sobrava no final do mês, que era pouco. E ele estava indo lá para pegar outro empréstimo, ele queria mais uma dívida. E naquele mesmo dia eu atendi uma senhorinha aposentada já, que tinha pouco estudo, mas ela estava lá para depositar e ela já tinha, conversando com ela, ela tinha aquele único salário, mas ela já tinha uma casinha onde ela botava de aluguel, ela já tinha uma outra renda, entendeu? E ela já tinha aquele outro salário, ou seja, quem foi mais sábio ali financeiramente? O juiz cheio de informação, conhecimento. Não é sobre o quanto ganha, né? Não é. A gente tem muito isso, né? É uma crença também. Sim. Você acha assim, não, mas se eu ganhar mais, eu vou resolver. Não, gente, vai, você vai gastar mais. Deixa eu te contar, não vai. Você ganha 1.000, tá ruim, você ganha 10, você vai achar que é 1.000. Isso aí. Porque os 10 dentro, os 10 saem. Você ganha 20. Então, assim, a gente tem que... Se você estiver ouvindo esse podcast aqui, Deus já te direcionou. Nada é por acaso. A gente ora aqui para que você alcance pessoas que sejam realmente para que sejam alcançadas. Pare nesse momento, início do ano, né, Dani? Isso. Para não chegar no final do ano com a mesma sensação de que você nadou e morreu na praia. Né? Se você não se planejar, se você não sentar ali, senta em casa, chama seu esposo, chama os filhos, gente, vamos fazer o planejamento do ano, vamos sentar aqui, vamos olhar os números. Muita gente quer fugir dos números. Sim. Por quê? Quando você olha o número, vai mostrar o quanto você foi incapaz de ser bem-sucedida. Porque os números são ali, não mentem. Não mentem. Você vai olhar e falar assim, meu Deus, eu achava que eu era um arraso. Eu falei isso com uma amiga um tempo atrás. Ela pediu para passar um cartão, não sei o quê. Não era nem meu, não. Da mãe, não sei o quê. Eu empreendi há bastante tempo. E a gente tava conversando sobre isso. E eu falei, amiga, a primeira coisa que eu te aconselho, assim, pelo que eu aprendi na época, senta, bota tudo no papel, vê o que você deve, quanto entra,
faz o básico. Aí ela, ai, tem até medo de fazer. É, Eu vejo, não é algo incomum, não. É muita gente muito evita comum. olhar. Porque quando olha, vai ver ali que de fato não tem sido boa administradora, então Sim, prefere ficar no lugar da falta de clareza do que de assumir a responsabilidade. Porque a gente exato. precisa assumir a nossa autorresponsabilidade. Sim, a gente Que aprende isso no método CIS todos os sim, dias, sim. gente. Você é responsável pelo seu resultado, pelo seu sucesso, Ou pelo seu seu fracasso. fracasso, pela sua vida, pela sua saúde, enfim, tudo é você. E aí a gente, Exato. quando olha o número, a gente vai ver, meu Deus, como eu Aham. fui Como eu fui incoerente, péssima, né? Exatamente, imprudente imprudente. e inconsequente, e aí com isso vai E doer. outra coisa que eu aprendi ao longo também é que Deus é Deus de ordem. Não Sim, queira prosperar mais se a casa não está arrumada para é, isso. Se os impostos estão sendo pagos, se o dízimo tá sendo tirado, tudo é necessário. Principalmente ordem ali, seja no CPF ou no CNPJ, né? Muitas das vezes a gente vai andando e vai vendo o que que dá. Como que o seu vai prosperar é, mais se a gente ainda não tá nem fazendo o mínimo, né? é. É O mínimo complicado. é a organização. Não adianta Exato. crescer com a casa bagunçada. Você tem que É, parar um tempo, vai ser chato, doloroso, vai ter que fazer faxina, né? sim. Das suas É um finanças. processo que não É. é bacana, mas é necessário, Sim, e depois que gente. você faz isso, você voa. É isso que você tem que pensar. Você Sim, gasta um tempo ali fazendo isso, mas depois, com tudo claro, tudo organizado, você vai voar. E não vai gastar energia se preocupando com isso com os mais. problemas financeiros, e sim como ganhar mais, e como Exato. crescer mais, como investir mais, como crescer mais. E aí, gente, a gente já tá falando aqui de coisa prática, do que você Aham. deve fazer, né? Então, o É, primeiro passo para quem tá nos ouvindo, né, Dani? É parar, pegar um caderninho ali isso aí. e anotar tudo que precisa ser feito e Tudo, começar a anota se tudo, planejar. tem clareza. Uma dúvida que eu sei que gera muito, se você quiser trazer pra gente. Você falou CNPJ, CPF. Aham. Nem todo dinheiro, se entrou 10 mil no meu CNPJ, não é 10 mil líquido na minha conta. É. Você tira em média quanto e deixa no CNPJ? É algo simples assim de falar ou depende muito? Depende muito, né, ali do seu custo operacional, né, para dar um Uhum. valor exato de quanto você tira. Quanto você precisa ter na empresa todos os meses, né? Exatamente. Então, primeiro que eu falaria assim, olha, vamos começar a estruturar uma reserva operacional, né, para que Uhum. seu negócio consiga se manter, mesmo num mês que você não fature. Então, Dani, 3 meses ainda não dá. Né, que os especialistas dizem até 6, mas a gente sabe, Uhum. dentro da realidade, às vezes 6 é bem desafiador, né? Então, Sim. a gente pensa em 3. 3 não dá, Dani. 1 mês e meio, vamos começar, né? Sim, nessa Vamos reserva aí. sair dessa preocupação de, meu Deus, tem que pagar essa conta e eu ainda não tenho E esse se não dinheiro. entrou, já preocupa. Isso aí. E aí vamos criar ali um padrão mínimo de quanto você precisa para se manter. Sim. Primeiro a gente começa no mínimo, porque às vezes a empresária, a empreendedora começa, ela já quer pegar, ela nunca ganhou dinheiro, aí ela tá ganhando, ela quer pegar logo tudo para ela, quer Sim, realizar, quer trocar o todos os sofá, sonhos. quer, né, viajar, Carro pagar viagem. novo, Não, tudo. calma aí, você está em construção, então tenha um pouquinho de paciência. Então, pega e vê o mínimo que você precisa para você ter ali, se manter bem na sua casa, né, Sim, quanto para o colégio dos filhos, enfim, suas sim. despesas diárias ali, você Uhum. estabelece, então eu preciso receber tanto por mês. Então eu vou tirar esse tanto, não vou Tá. tirar mais, porque Uhum. você está organizando. Daqui a pouco você vai poder botar mais, mas tira Sim. isso. E Tiro aí com isso mínimo. você vai organizar a casa, a fonte do dinheiro, né? Que se você matar a galinha, né, você não vai ter mais o ovo. Então vamos cuidar Sim, da empresa primeiro. Você se sim. mantém ali e aí com 2 meses, 3 meses, você já fazendo isso, você já vai começar a ter aquele dinheiro para reserva. Muito bom. Teve o dinheiro para reserva, aí você vai olhar lá a sua média de faturamento, que você tem que pegar do ano, né? Você Uhum. não pode pegar do mês que tem mais. Aí você tem uma previsão, olha, a empresa fatura tanto, o custo da empresa é tanto, né? Vou deixar ali uns 10% para estar sempre gerando aquele meu caixinha de Sim, reserva e o restante eu posso tirar para mim de a mais do meu Prolabore, né? sim. Ou então eu vou colocar de 3 em 3 meses, vou tirar a participação do lucro, É, tenho dá meu também. Prolabore e três Aham. em 3 meses eu faço ali quanto tem de lucro e retiro aí desse dinheiro e a gente faz uma mais, a gente, né, faz uma viagem, a gente compra alguma coisa que a gente Sim. quer em casa. Então, eu acho que você vai agir de forma mais leve. E aí, o dinheiro entrando mais na empresa, você vai conseguir fazer isso de uma forma até mais rápida. Muito bom. E dízimo, já que a gente está falando de Aham. empreendedores do reino, geralmente você, acredito que muitas pessoas que são cristãs também que têm esse hábito, e até pessoas que não são cristãs, né? Que tem gente Sim, que sim, é dizimista. Você vê isso também como um princípio, Dani? Eu sei que é muito sim. particular. Aham.
Você vê também como princípio? Sim, com certeza. A palavra de Deus diz, né, que você tem que trazer todos os dízimos ali à casa do tesouro. E dentro da neurociência, que eu amo, assim, da neurociência, que tudo que ela fala, Uhum. a Bíblia já diz. Tem a base, né? E a gente às vezes não acessa. E a neurociência vai lá e confirma: olha, os estudos mostram que as pessoas que separam, né, 10% do que ganham para abençoar, para entregar, doação, para eles falam, doação, né? elas são prósperas. Porque existem princípios de prosperidade, né? Existem diversos estudos de grandes mentes bilionárias, onde ali grandes pesquisadores entenderam comportamentos que são recorrentes Tem algum, daquelas já pessoas. te aproveitando mais um pouquinho, Aham, tem alguns desses princípios que você tem muito claro na sua mente? Fala assim, gente, ó, se eu pudesse te aham. dar um conselho, faz esses princípios aqui para você entrar na frequência da prosperidade. Sim, ó, um deles é isso. É você. Primeiro eles falam se pagar. Separa um dinheiro para se pagar. Pega um Eu vejo dinheirinho. Camila Vieira falando sobre isso. Pega um dinheiro para você se pagar. Tira, o dinheiro entrou da empresa, tira um dinheiro e bota aí na sua carteira, ou bota na sua conta, para você olhar e falar assim, não é para gastar, é para você, é meu, eu tô com Se você tem dinheiro. aquele sentimento que eu trabalhei e esse dinheiro é Isso, meu. porque a nossa mente ela é muito de recompensa, né? Quando você se esforça muito, mas não tem resultado, ela vai dizer assim, para que valeu? Você trabalhou Nossa. tanto, você ficou sem se ver seu filho, você ficou sem sair, não cuidou do seu marido e tal, para Só pagou isso? conta. Às vezes, eu acho que acontece muito isso. Aham. Ah, entrou o dinheiro, aí você vai distribuindo Não ali. sobrou Aí você, nada. não sobrou nada. Aí você provavelmente deve É. trazer essa sensação. Isso, a sua mente não quer esforço, ela não quer sofrer, e ela vai entender. Você sofreu, não teve recompensa, isso é ruim, ela vai dar um jeito de se sabotar ali no seu Sabotar. trabalho. Então, quando você separa um dinheiro e fala assim, esse aqui é meu, né, vou Uhum. me pagar, vai ficar lá, é meu. Tudo que você abrir a conta, você não vai falar, não tem dinheiro. Você vai falar, tem dinheiro. Tem. Sua mente já Aham. vai entrar na outra frequência, né? Aham. Tem dinheiro. Então, é um dos princípios. Outra é que esse que a gente está falando aqui sobre ofertar, separar Ofertar. 10%, mesmo que você não seja cristão, né? Mas esse você pode estar fazendo aí por tantas pessoas que precisam, Sim. né, do seu lado. Eu sei que você conhece alguém, um vizinho, um amigo, alguém, você tem entidades aí que você pode estar, órgãos que sérios, confiáveis, você pode ir lá abençoar, levar cesta básica, levar Sim. comida, levar servir. Você precisa, o seu dinheiro precisa entender que ele não é só para você, é um fluxo, né? Ele Sim. precisa passar e derramar. Se Exato. ele tiver essa frequência de passar por você Ele vai e vir chegar, mais. vai vir mais. Você não é represa, aquilo passa. Exato. Então, Muito tem bom. que ter esse princípio. Se você tem a mão assim fechada, não quer abençoar Dificilmente ninguém, você vai prosperar. não vai. Porque todas as mentes prósperas, eles Eu gosto muito dão de muito. estudar os comportamentos de Aham. mentes extraordinárias ou pessoas muito bem-sucedidas e analisar justamente. Sim. Então, esse princípio realmente é muito importante. Eu Muito vejo muito eles importante. falando isso. Sim. E aí, essas pessoas, elas têm bons hábitos, né? Elas têm. E aí você vai para o seu hábito da sua saúde, se você faz atividade Sim. física, cuida da mente, né? Elas são organizadas, você precisa ter essa organização. E tem um monte de outros princípios que, se você colocar em prática, você vai ter. Mas se você sair daqui com esses dois, Você já já vai tá bem. mudar, já vai mudar. Muita coisa. Sim. Né? Fazer as coisas na hora, não ser procrastinadora. Sim. E E são uma bons dúvida que eu acho que princípios. gera em muita gente é essa questão, principalmente para nós cristãos, que entregamos o dízimo. Aham. Então, mas quem não acredita tanto, né? Mas eu entrego de outra forma, eu vou dar em cesta básica. Pelo menos eu, Keila, acredito que dízimo é uma coisa. Sim. Eu vejo o dízimo como um reconhecimento É. de Deus nas minhas finanças. Então, Isso aí. quando eu entrego, e não falho mais, que eu já falhei uma vez, foi terrível. Não falei, Deus, eu nunca mais eu falho nisso. É um reconhecimento. Sim. Então eu falo, Senhor, eu reconheço que tudo que veio até a minha mão foi o Senhor quem me permitiu, então eu devolvo a ti aquilo que é teu, na tua casa, né? Então a gente sabe que a igreja precisa tem manutenção, Sim, tem sim. ar-condicionado que a gente Sim. usa, então já entra uma generosidade, né? Entra a gente esse entendimento de devolver aquilo que é de Deus. Entender que o Senhor é o dono do todo o nosso recurso. E a Sim. gente só tá, quando a gente entrega, a gente só tá lembrando a ele que a gente não Tá reconhecendo. exatamente, que ele que nos deu, que ele que é o dono de tudo, e a gente só tá ali em obediência. Então eu acredito assim, a gente entrega o dízimo e essa parte que eu também gosto de fazer, que é um princípio também, que é poder contribuir e ajudar instituições, pessoas que necessitam, né? Então é o servir. Então são duas coisas diferentes e dois princípios. O seu dinheiro tem que servir pessoas. Tem que servir, né, Dani? Senão acontece exatamente o que você falou, como se fosse um rio.
que para ali. Mais algum princípio que você lembra que faça Sentido. você ver dessas pessoas que são grandes, assim, bem-sucedidas, que a gente vê na mídia muitas das vezes? Que Aham, elas são constantes, né? A constância, ela vale mais às vezes do que às vezes a pessoa fala, é alta performance, né? E aí fica um padrão meio difícil de vocês. Às vezes a gente na vida comum não consegue alta performance todos os dias, né? Mas a constância, ela vai te levar mais longe do que um dia que você performou muito bem, mas se você for constante, mesmo que menor quantidade, você vai chegar mais longe. Então, todos eles são constantes. E eu digo assim, a pessoa que quer sucesso, quer ser bem sucedido, o que vai fazer, e os grandes pensadores falam muito sobre isso, é o querer. Ela tem que ter um querer. Tem que arder no coração todos os dias. Napoleão Hill. Tem o desejo ardente, ou seja, você tem que querer algo mais do que você quer todas as outras coisas. Então, se você quer mudar a vida da sua família, se você tem o desejo de fazer seu negócio crescer, aquilo tem que ser o seu acordar, o seu dormir, aquilo, sabe? Não existe caminho de volta. Às vezes você não sabe por onde, não sabe se aquele negócio vai dar certo. E aí existem meios para você, mas você, o resultado você quer mais que tudo. Exatamente. É igual aquela frase que o pessoal posta muito, né? É impossível, não sei se é impossível a palavra inicial, mas você deixar de viver a vida que você não tira da sua cabeça todos os dias. Então é como se fosse realmente algo que nos move. Sim. E quando isso a gente fala, né, até trazendo para o nosso tema, você empreende com foco em servir, com foco lá no reino, né, entendendo que a gente está aqui de passagem, que a gente quer sim construir patrimônio, a gente quer tudo isso, mas não é o final. Né? Isso aí. Né? Isso é parte do processo enquanto estamos aqui na Terra. Isso é parte do processo. Se você cumprir essa jornada, você vai chegar lá. Não tem como pular, né? Você tem que passar ali, são etapas, você está em construção. Mas o desejo ardente vai te fazer acordar todos os dias, mesmo sem vontade, você vai lá e faz. Vai fazer só mais aquela ligação, só mais aquele, né? Aquele contato, só mais esse aqui, só mais esse trabalho aqui, só mais esse, vai te esticar. E quando você vê, você vai olhar para trás e falar, meu Deus, olha o quanto eu já fiz. Sim. Porque é esse desejo. Porque a gente pode ensinar tudo para a pessoa, mas o desejo não. Não tem como. O desejo é Tanto dela. É que tem muitas pessoas que a gente fala, fulano, vai empreender, sabe? Você tá vendo que não tá feliz entre CLT, dá pra você fazer muito mais. A gente enxerga muitas das vezes a pessoa mais do que ela, né? E não adianta, a gente pode falar, a gente pode ensinar o que a gente faz de melhor, mas se a pessoa não tiver esse ímpeto, eu acho que a gente nasce com isso, que eu tenho muito forte isso desde que eu me entendo por gente. De gostar do que é melhor, de já ter na mente coisas maiores. Sim. Me lembro disso desde de não se contentar, né? De querer sempre o próximo degrau. E isso que motiva a gente a viver. Se a gente já tem tudo que a gente precisa, qual é a graça, né? Então a gente tem que estar sempre querendo. Por mais que a gente esteja bem, existe sempre um novo nível para você viver. Sempre. Senão não faz sentido. Você para, né? Se você para de sonhar, você para de ter essas perspectivas, não tem como. Até outro no podcast da Camila Vieira e da pastora Raquel, ela estava falando sobre isso. A Camila, né, trazendo isso muito forte. Quando você chega, ela falou que era tipo um jogo de videogame, a Camila. Quando você chega numa fase, quando você passa dali, você vai ver que sempre tem uma próxima, sempre há um desafio maior e Deus vai te confiando mais à medida que você vai passando. Vai sendo aprovado. E tem a parábola dos talentos, né? Deus confiou a um que ele via que isso dava para confiar a outro confiou 2, enfim. Aquele que fez mais, multiplicou, né? Exato. Recebeu os elogios aí. Então, tudo que a gente tem na parte financeira, tudo, porque o Senhor nos confiou e a gente prova isso através da boa administração. E quanto mais melhor a nossa administração, mais o Senhor vai entregando, porque a gente não tem o coração na riqueza, a gente entende que é para servir, para abençoar, e é esse fluxo. Então Deus vai entregando mais, vai entregando mais, o reino dele se expande, você também vive uma vida mais tranquila, sem se preocupar, né? Com o básico. Você sai daquela fase ali de básico e começa a viver algo mais extraordinário. E esse lugar para todo mundo, né? Esse lugar para todo mundo, gente. Eu gosto muito de falar sobre
sobre isso, de trazer, né? Se você está tendo acesso, né, a um conteúdo riquíssimo como esse, né, Dani? Que a gente veio de muito tempo que trabalhando. Muda a vida, que esse muda conteúdo a vida. muda a vida. Ia te perguntar, a gente está quase finalizando, o tempo passa muito rápido. Passa. Né? É muito bom ter conversas assim. Na sua vida, eu sei que é um processo, mas teve alguma chave, assim, que você fala assim, que isso aqui se destacou. Parece que quando eu fiz isso, ou algo específico, algum momento, parece que eu saí desse lugar ali mais estagnado, digamos assim, vinha na frequência e parece que eu dei um salto, sabe? Você consegue enxergar algum momento nesse período que você empreende aí? Sim, o que Deus tem feito é trabalhar muito a minha identidade. Porque eu, como eu falei, eu não me via como empreendedora, eu não me via como empresária, eu não, de fato, não queria estar naquele lugar. Né? Você falou, sempre teve um desejo de empreender, eu nunca tive desejo de empreender. É mesmo? Mas eu me lembro quando eu era criança, eu vendia caneta, olha só. Eu já vendi da pulseirinha, já vendi revista da Avon. Eu vendia caneta, vendia Tupperware, já vendia algumas coisinhas assim, depois eu fico lembrando. Mas Deus foi trabalhando ali a minha identidade. E eu comecei a entender que nunca é sobre mim, é sobre aquilo que Ele quer fazer. Né? Então, esse processo de construir identidade não é fácil. Porque tem dias que você não se vê aquela pessoa de fato. Que as pessoas te enxergam. Te enxergam. Vejo isso. E você precisa dizer para você mesmo que você é. E sustentar. E sustentar. E sustentar. E aí você vai sendo forjada mesmo a força. E quando você vê, você já rompeu, já venceu. E você daqui a pouco está se vendo essa pessoa. Depois você... E olha só, eu passo isso e eu vejo muitas amigas empresárias grandes assim já que passam isso. Às vezes, oi, tá tudo bem? Aí, deixa eu te ligar. Ai, tô com vontade de desistir, não sei o que, mas eu não posso. Assim mesmo. Não, eu tenho uma empresa, eu tenho um monte de alunos que se inspiram em mim. Eu falei, não, fica tranquila, é só uma fase, todo mundo isso passa. Aí, todo mundo passa. Fica mais Você quietinho. Fala, vou desistir hoje, mas não quero mais isso. Não, e tem dias que hoje eu até lembrei de uma situação que acho que já vi na internet. A empresária não tem tempo nem de chorar. Você fala assim, não, vou chorar até hora. Não, não dá. A agenda tá cheia. Não, bota, segura aí e continua, né? Então, é desse jeito, gente. Cada vez que a gente vai evoluindo um pouquinho mais, né? Longe de chegar onde a gente quer, mas é um passinho de cada vez. É um passinho. E eu tenho uma frase que uma vez eu escutei de uma amiga que falou assim, você não tem a opção de desistir. Então, quando não tem a opção de desistir, não continuar. E no dia que tá cansada, descansa. Isso eu aprendi também. Eu aprendi tá cansada, também. descansa. Não quer aparecer não na rede toma social decisão, hoje, não tá bem. Descansa. Respira. Tá tem aqueles certo. períodos difíceis que a gente passa no mês, que os hormônios estão uma loucura. A gente já verdade. sabe que mexe com o nosso emocional. Não joga nada pro alto, não. Respira, ora e continua. Um grande desafio também das mulheres, né, no nosso tempo, e dos homens também, por causa da rede social, é a comparação, né? Nossa, você Dani, se compara, tem tanta opção ali para você se muito comparar. Grande. E você já percebeu, assim, todo mundo que se compara, nunca é comparar para fazer. Não comparar para baixo, né? Você olha e fala, não vou fazer não, já estão fazendo. Não vou fazer não, fazem melhor. Nunca é para, tô fazendo, vou fazer também. A gente sempre acaba se colocando no lugar inferior e para. Sim. Né? Então, assim, esquece isso, cada um tem sua história, cada um tem seu tempo. Você não sabe o bastidor daquela pessoa, né? A pessoa posta. Quando você conhece lá, no off, você vê que não é o que posta. Muita gente na internet não é de fato o que parece. Então, assim, escolha pessoas confiáveis para você se aconselhar, para você se inspirar, para te orientar também, porque esse caminho é possível para você. E não fica se comparando, não. Você é a única, Deus fez único, especial, para um único propósito que Ele tem para sua vida. Exatamente. Essa questão que você trouxe de muita tela, muito demais, a gente fica se deixar, já passei por esse momento, tô tentando reduzir ao máximo também. A gente entra, se demole numa confusão mental, te falta clareza, daqui a pouco você senta ali para trabalhar, você fala, gente, mas não o que consegue eu vou fazer? Nada. Se perde. Criatividade para fazer um conteúdo, não vem, e aí entra a comparação. Aí você tá lá na sua confusão mental, porque tá consumindo demais. Sim. Aí você abre o Instagram, a pessoa tá viajando para Maldivas, aí você fala, meu Deus, que minha vida é uma porcaria, né? E acontece, gente. Tá rindo, aí, mas é verdade. Aí você tem que falar assim, ó, eu tô em construção, tô na jornada, logo eu vou estar lá também, mas eu tô nessa fase aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. E pronto. Exatamente. E continua, gente. E continua. Quanto menos você consumir, mais você produzir, acredite, vai ser mais rápido chegar nesse processo. Com certeza. Então, não se compare, mesmo se você estiver começando agora, né, Dani? A gente já tem alguns anos de jornada aí, já aprendeu bastante coisa, mas a gente todos os dias está aprendendo. Todos os dias. Até um podcast como esse é
uma bênção com ter acesso, certeza. Dani. Já tô muito feliz, inclusive, por isso, porque a gente aprende É. cada vez mais. Então, assim, é o Senhor na frente sempre, pedindo orientação, pedindo auxílio, pedindo para Ele abençoar os planos que Ele tem para nós, tem aprendido isso, e não abençoar aquilo que a gente quer. Né? Porque há um plano traçado para nós, então a gente tem que se colocar nesse lugar, mesmo sendo falhas, errantes que somos, mas é uma coisa que eu falo muito com Deus, eu falo, Senhor, não me deixe morrer sem viver aquilo que o Senhor já predestinou para mim, né? Eu quero viver exatamente, então se eu estiver atrapalhando os teus planos, me mostra, me endireita os meus caminhos. Porque, imagina, gente, chegar lá no céu e falar assim, olha a vida que eu tinha pra você. Olha o tanto de vida que você ia trazer pro reino, que você ia impactar, mas você não se posicionou, você não abriu sua boca. Com medo de errar, com medo da falha, né? Eu sei que isso insegurança, né? Não, isso aí são medos, inseguranças, comparação que trava a sua vida. Ela não faz te avançar. Exatamente. Não pode ficar assim. Fortalece a sua identidade em Deus, fortalece tudo que Ele já colocou no seu coração. Começa a se ver, não como a mulher de hoje, mas como a mulher que você quer ser, sabe? Faz esse exercício, desenha ali, olha, quem eu quero ser. Coloca ali detalhes, sabe? Começa a construir a roupa, o perfume, o sapato, como vai ser seu carro, sua casa, sua viagem. Traz essa realidade para sua mente, já começa a criar ali, e todos os dias, quando você quiser parar, você vai olhar para ela e falar assim, eu não posso, porque eu tô chegando lá, eu vou fazer por você, eu vou chegar lá nesse futuro aqui, e eu vou viver cada sonho que Deus tem para mim. É isso, gente. Então, assim, resumo da ópera é isso. Tenho certeza que se você conseguir acompanhar esse podcast, foi muito enriquecedor. Sim. É sobre isso, realmente. É ter um plano ali, né? Ter uma meta, é Deus na frente, querer viver, né? Já ouvi muito sobre isso também. É você querer viver aquilo que Deus tem para você. E parar de perder tempo. Às vezes eu olho e fico indignada, falei, gente, para de perder tempo, Deus tem algo para você, né? Deus precisa de cada um de nós. Seja você dando um sorriso para uma pessoa que tá ali fazendo uma limpeza, de repente, na sua casa ou em algum lugar, você não sabe o que a pessoa tem passado. Você é um agente de Deus, né? Realmente, o que eu tenho orado justamente é sobre isso. Falo, Senhor, me coloca o teu coração. O amor por pessoas, menos julgamento, sabe? Porque a gente sabe que sem Cristo, só Jesus. A gente muito ruim. Mas a gente tenta todos os dias melhorar. Se parecer mais um pouquinho com ele, né? E isso que você trouxe, a gente está finalizando já, gente, mas só para a gente fechar. Isso que você trouxe da gente já se colocar e se ver como a pessoa que nós queremos nos tornar, isso é muito forte. É muito forte. Eu ouvi isso de uma youtuber que ela, acho que em alguns dias ela monetizou o canal e tal, e ela falou isso, ela falou que quando foi parar pra gravar, vem aquela trava, aquela insegurança, falando, gente, mas o que eu vou falar, que não sei o quê, e ela falou assim, ela fala muito sobre essa questão mental também, né, frequência, eu trouxe pra mim a mulher que eu já me via. Isso aí. Aquela pessoa que já tinha não sei quantos seguidores, no canal ela já era famosa. Olha. E tal, e ela meio que incorporou aquilo ali, mentalizou aquilo ali. Aí. E falou, gente, se eu tivesse já um canal super famoso, pessoas já me conhecessem, eu ia ficar com vergonha, eu ia ficar travada, não, eu ia abrir a câmera e ia começar a falar. Isso aí. E exercitar a fé, né? E a fé é isso, é muito você botar em prática aquilo que você não tá vendo. Se fosse você vendo, não precisa de fé, né? Não faz sentido. Se Deus já te falou. E a gente sabe que ao longo da nossa trajetória, pelo menos a minha, eu anoto tudo, inclusive. Eu também. Você anota, Dani? Eu tenho um caderno. Eu tenho vários caderninhos. Quando eu tô num dia meio baixo, eu vou lá. Eu volto, olho o que Deus já falou. Vai relembrar o que Deus já fez. Lembra o que Deus já fez. Deus já fez tanta coisa por você. Então, esse momento pode ser desafiador aí, mas lembra do que Ele já fez e do que Ele vai fazer. O que Ele vai fazer. Olha só, olha o que Deus já falou. Vai parar? Não, minha filha, respira fundo e continua. Continua, descansa. As promessas dele vão se cumprir. Se você está no caminho, igual o Dani já trouxe. Se você está em obediência e está buscando, está orando, pedindo para que ele faça, ele vai te conectar com pessoas que vão abrir portas. É o do nada de Deus. Do nada você pode receber uma ligação, do nada você pode, né? Do nada uma coisa acontece, o vídeo viraliza, uma pessoa te conecta e você estava preparado. Você estava buscando. Tem que estar preparada, senão não tinha nenhum vídeo, não tinha nem material. Exatamente. Você vende o quê? Eu não sei. Aí você vai perder. É igual quando tem indicação. A pessoa pode te indicar. Sim. Mas se ela chega até você não sabe fazer uma venda. Não sabe expor o seu trabalho.
como que vai acontecer? É. Veio já pronto ali na bandeja para você. Deus já te preparou tudo, tá pronto. Mas você não tá buscando, Não sabe não tá segurar preparado. a bênção, tem que saber. Exatamente. Então, assim, tenho certeza que se vocês aplicarem um terço do que a gente falou aqui, né? Tem bastante lição Tem boa, bastante lição boa, Tem. bastante corte legal. Ah. Porque, gente, são coisas que a gente não ouviu falar, a gente viveu, né, Dani? É. Então, assim, não passei por isso, não. A gente viveu de fato, a gente tem vivido. Então, assim, o sábio é aquele que pega a lição do outro. Exato, e não precisa passar por Não isso, é precisa muito passar bom. Exatamente. Então, Então pega essas dicas, esses insights, esses aprendizados, Exato. para você não passar por isso. Isso, e vá viver aquilo que Deus te chamou para viver. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É se isso. posiciona. Se posiciona, essa é a palavra. Essa é a palavra, né? Se posicionar diante daquilo que Deus quer fazer e realizar na sua vida. Então, a gente precisa se levantar como essa mulher nesse tempo, nessa geração, entender que o lugar que a gente está, as pessoas que Deus tem colocado é para algo. Então, se posiciona e vai viver. Abre a boca e começa a falar. Isso aí. É igual um minutinho. A gente vai fechar. Eu vou agradecer a Dani já. Mas igual essa questão, até o podcast mesmo, quando veio, né, esse projeto, eu tinha, sabe quando a gente anota que a gente tem o desejo de ter? Só isso que eu tinha. E aí veio a proposta e tal, pra te conversar. Falei, Deus, mas eu não tenho nome, não tem nada, só tinha o desejo. Mas veio a mim, eu não fiz nada. Veio. Isso eu já tinha dado uma palavra antes de algo que aconteceria e aconteceu. E aí eu falei, comecei a orar. Falei, Deus, você vai precisar de dar um nome, a logo, tudo, mas o Senhor vai fazer. E aí, nesse momento, muitas das vezes, quando é algo novo, eu tinha ido como convidada 2 vezes em São Paulo só. Dá medo, a gente não fez aquilo. Tudo que a gente faz novo, né, Dani? Dá medo, dá insegurança, nem sempre vai ser excelente. Mas se você não se propor, fala, Senhor, o Senhor abriu, eu vou lá. O meu melhor eu vou entregar. Isso. Faz a sua parte. Então, assim, para tudo que a gente vai fazer na vida. Então, se você está empreendendo, começando agora, ou qualquer outra coisa que o Senhor tem confiado a você, vá com medo mesmo. Vai com medo. O medo não vai, medo não vai sumir, não. Mas você vai ter que fazer em meio a ele, né? Então, é isso, gente. Pra gente fechar, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Já segue o nosso canal, já se inscreve pra você não perder nenhum episódio, porque eu trago pessoas que o Senhor tem direcionado realmente. São histórias de vida, né? Que falam por si só e que eu tenho certeza que vai contribuir aí com todos vocês que estão ouvindo. Dani, quero te agradecer. De obrigada, verdade. Que prazer foi todo conectar com você. Todo meu, um prazer, uma honra estar aqui. Esse conteúdo tão lindo que você sempre traz aqui para os seus ouvintes, seus seguidores. E eu declaro aí que em Deus, que você viva todos os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que Ele tem colocado no seu coração, que você não pare, não se fique com medo e avance e viva tudo aquilo que Deus tem para você e para sua casa. Glória a Deus. Amém. Desejo tudo em dobro para ti também. Amém. Foi uma bênção realmente, encontro do céu. É verdade. Né? Deus faz isso, né? Deus faz isso. Hora que o Senhor te conecta. Foi bênção. Gente, muito obrigado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.